Então agora nós vamos iniciar aqui com a entrada do computador do cliente. Eu tinha já ligado o computador ali, ele não ligou. O carregador dele está aqui, como vocês podem observar, ele não deu imagem. E como ele não ligou, para esse cliente eu preferi abrir essa tampa. Geralmente nós não fazemos nenhum tipo de abertura em balcão, mas aí vai de você ver qual que é o melhor. Então eu abri porque eu queria conferir o que estava dentro, porque tem cliente que fala que trouxe com HD e aí você vai abrir, não tem HD, não tem memória, não tem nada, porque até mesmo ele pode estar trazendo de outra assistência da qual ele nem sabe o que aconteceu lá e o pessoal entregou sem HD, sem memória. Isso já aconteceu aqui com a gente. Então nesse procedimento aqui eu estou fazendo a retirada dos HDs, né, do HD no caso, e vendo quanto de memória. Então ali para o cliente, eu falo quanto que tem de HD, eu mostro para ele, falo que é original, e também a memória eu mostro para o cliente onde que está a informação de quantos gigas, para que ele veja e não conteste depois. Mas você falou que tinha 3, você tinha 4, tinha 1, então eu mostro. Aqui também eu observei que tinha um pouco de acúmulo de água seca nessa região, então eu já logo informei para o cliente, até na parte de dentro ele está meio oxidado. Eu mostrei esse detalhe para o cliente. Então tudo isso nós marcamos já no laudo. Quando eu faço aquela ficha de avaliação, depois eu já vou dentro do laudo e marco, né? Então aqui eu já fiz essa primeira prévia só para saber o quanto tem. Ainda eu vou fazer o procedimento de cadastro desse cliente aqui, né? E ali a gente vai conversando com o cliente, vai batendo um papo, você vai tirando algumas dúvidas que ele vai te perguntando. Então você vai conhecendo melhor o cliente, o que ele fazia, quando que foi a última vez que ele conseguiu utilizar, o que aconteceu, por que parou, enfim. Aí mostra tudo para o cliente e seja bem transparente. No caso eu só fui ali para dar sequência, pegar as fitas, né, para guardar o parafuso e dar sequência no atendimento. Eu pedi ajuda para um dos funcionários a estar preenchendo aqui o cadastro comigo. Eu sempre gosto de fazer mais de uma pessoa verificando, porque também é a palavra de duas pessoas contra duas, né, ou contra uma, enfim. Eu tenho uma prova que no balcão foi passada tal informação, né. Aqui no nosso balcão também eu tenho 2 papéis que falam sobre a garantia, né, qual o prazo de avaliação e quanto que ele tem que pagar nessa avaliação caso ele rejeite o orçamento. Porque aqui nós trabalhamos dessa forma, eu não cobro o orçamento. Se o cliente fala, olha, tem que trocar o HD, eu já passo o orçamento ali, ele aprova ou não. Mas a avaliação técnica, que é no caso você abrir o equipamento, ter um cuidado, um tempo especial para ele, aí isso nós cobramos, porque é a nossa mão de obra para avaliar, né? Então você está cobrando uma avaliação e não um orçamento. O orçamento eu faço em balcão, se o cliente preferir, eu já falo, olha, do jeito que seu computador não está ligando, se for a placa, vai te custar o valor de reparo de tanto, se for a tela, vai te custar tanto. Então eu vou dando uma prévia de valores para o cliente, para que se caso ocorrer de ser esses valores, então ele possa contestar ou ele aprovar, porque muita gente tem urgência e fala, não, então tá bom, se for isso você já pode fazer e segue para frente com o orçamento, entendeu? Então você já ganha um aval do seu cliente ali em balcão mesmo. Então aqui no caso nós estamos realizando o procedimento do cliente e vamos seguir em frente. Quando você pega um computador assim, o máximo de informação que você conseguir tirar do cliente, o que acontecia, coisa e tal, é melhor. Vai ser bom para você, que você vai tirar a sua responsabilidade sobre o uso do cliente, né? Porque muitas das vezes ele pode ocultar informação, mas aí você vai conversando e ele acaba falando, porque ele quer resolver o problema dele, né? Então ele vai querer te ajudar no balcão, de qualquer forma. E tem cliente que, para ser rápido, ele fala tudo. Ele vai te contar que foi o cachorro que subiu em cima, que foi o bebê que puxou o fio e aí desligou, e depois disso caiu energia na casa dele. Ele vai te contar alguma coisa. E com base nisso, eu acho interessante você marcar sim lá no seu laudo de entrada o que ocorreu para que viesse a aparecer esse defeito. É interessante, por isso que eu falo, essa parte de entrada é bom vocês olharem, ver o que realmente precisa ser feito, tá? Para marcar tudo, todos os detalhes.
Aqui, ó, você vê que eu já estou fazendo uma inspeção visual. Eu falo para o cliente que tem alguns detalhes na parte da carcaça, parte da tampa, ó. Você vê que a gente já passa a mão, mostro. Aqui ele tem batidas nas pontas das telas, da carcaça da tela. Eu marquei isso com o cliente. Então, essa inspeção visual eu mostro tudo, ó. A parte dos conectores, ela tá oxidada, nós marcamos, né, ó. Eu mostro para o cliente, viro o computador, faço a inspeção visual se falta parafuso, alguma coisa. Aqui onde que eu coloquei que estava faltando um, mas não está faltando porque o parafuso já está de fora aqui nessa fitinha crepe, ó. Tá faltando uma tampinha aqui perto da dobradiça, eu mostrei para o cliente. Então são detalhes que você vai avaliando e vai olhando. Tá vendo esse movimento que eu faço para ver se eu encontro algo da tela, ó. Tá vendo que aqui mesmo a gente consegue verificar se algo aconteceu. Se tem alguma coisa referente na tela, se tem um trinco, se contra a luz eu consigo ver alguma coisa. Então daqui você já começa a fechar o cerco na sua avaliação. Vejo se tem folga nas dobradiças, alguma dobradiça quebrada. Então tudo isso é bom de você avaliar, você observar. Olha, olhando no teclado para ver se não tem uma sujeira extra entre o teclado, se caiu alguma coisa, algum vestígio de alguma coisa. Essa é uma área da qual que você tem que inspecionar minuciosamente todo detalhe. Olha, e não contente com essa tela desse teclado, eu ainda achando que poderia haver alguma coisa, eu vou lá e vou pegar um pano, vou pegar um produto para limpar a tela já do cliente, no balcão mesmo, na minha avaliação, para poder ver se não tem nada. Porque esse modelo desse cliente aqui é uma tela fosca. A tela fosca é mais difícil ainda de você ver alguma imperfeição. Quando é uma tela brilhosa, fica facinho de você fazer essa inspeção visual, porque no contraluz ela já reflete o fundo branco dela mesma, né? Então facilita bem mais. E aqui também, quando você limpa, você vê se tem algum arranhado, alguma marca. Enfim, é bom você fazer toda a inspeção possível para que você não venha ter nenhum tipo de problema quando passar o orçamento para o cliente ou quando contar para ele o que de fato aconteceu no computador dele, tá bom? Eu também falo que às vezes eu vou marcar que é impossível de verificar, porque às vezes pode ter linhas horizontais ou verticais. Esse foi o símbolo que eu fiz ali. E tudo que a gente faz em balcão, a gente faz com gestos. Por quê? Eu mostro, eu aponto para o lugar, porque a câmera, quando eu aponto, mostra que tem algo, então me ajuda num outro momento, se caso eu precisar pegar a gravação para mostrar para o cliente, eu mostro, eu falo, olha, tá vendo aqui, ó, eu te mostrei, tá. E o cliente ele fica dos mais sem graça quando isso acontece, mas aqui a gente tem total transparência, a gente tenta mostrar tudo para o cliente o mais claro possível. Agora nós vamos capturar a assinatura da cliente, né, através da nossa mesa digital, e aí transferir para aquela parte da qual nós mostramos para você. Então nesse procedimento aqui é um procedimento avaliativo, investigativo, é o mais trabalhoso que você puder de ter aqui, de conversa, esmiuçar, melhor é. Então quando você for ter abordagem por telefone com o seu cliente, fala para ele, olha, quando você for trazer o seu computador, tenha pelo menos meia hora disponível para a gente fazer os processos de entrada. Muita gente não quer ter esse tempo, então eu recomendo que você tenha, porque é um tempo que vai fazer você lucrar, tá? Só de você não ter prejuízo você está lucrando. Então nós aprendemos a lucrar dessa forma, porque antes nós tínhamos muito prejuízo. Imagina, eu cheguei a pagar placas de computadores para clientes R$1.000 saindo de custo do meu bolso, porque eu não fiz processo avaliativo de entrada. E às vezes você mesmo já tem algum procedimento assim, mas não tão bem apurado. Apura melhor isso daí, manda dúvida aqui pra gente, pede ajuda que a gente vai estar disponível a ajudar vocês a melhorar o procedimento de entrada, tá bom? E não deixa de marcar todos os detalhes na entrada. Por exemplo, marca com etiqueta, o carregador, a bateria, a bolsa, a capa,
Se vem com adaptador de energia, marca também, tá bom? Não deixa de fazer esses procedimentos avaliativos no balcão e marca tudo para que você não tenha nenhum prejuízo. Quantas das vezes eu já vi cliente reclamar, levei o meu computador lá para o fulano e aí ele pegou e sumiu com o meu notebook, com o meu carregador, ou a minha pasta ele sumiu. Já aconteceu isso aqui no nosso passado, não vou falar que não aconteceu, mas hoje não acontece mais. Por quê? Porque nós temos a tecnologia a nosso favor que faz as gravações. Quando a gente perde alguma coisa ou troca de lugar, a gente vai lá ver na gravação, tá lá no lugar que a gente deixou, entendeu? Então marca, deixa tudo marcado, tudo muito claro. Mostra para o seu cliente que você fez as referências do equipamento, da ordem de entrada, junto com a peça ou o acessório que veio o equipamento, entendeu? Porque quando acontecer de você movimentar ele de um lugar para o outro dentro da sua assistência, vai estar marcado. Mesmo que você retire de um lugar para o outro e ele fique avulso, você sabe de quem que é, entendeu? Então não deixa de fazer esses procedimentos avaliativos. Faça tudo com muita atenção, muito carinho, tá? Presta atenção nesse procedimento de entrada, que ele é importantíssimo, tá? Então essa fica a dica para a entrada. Se vocês quiserem outra dica, manda aqui pra gente que a gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês, tá? Muito obrigado.